Pronto, o que aconteceu no dia 30 de julho e na segunda-feira foi efetivamente a posse administrativa daquelas parcelas de terreno. Foi corolário de todo um processo esse que já se arrasta há algum tempo, sensivelmente desde 2009, processo esse que visa unicamente dar cumprimento ao que está estabelecido no Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que é a execução de um plano pormenor esse por uma área de cerca de 15 hectares, portanto é importante termos noção da área que estamos a falar. 15 hectares esses que são intervencionados em duas fases, a fase de requalificação, consolidação e estabilização da Arriba Sul, que já foi concluída, foi iniciada em novembro de 2011 e concluída em maio de 2012. Foi uma obra de cerca de 700 mil euros, financiada através do Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos e através do Programa Operacional de Valorização do Território. E agora a segunda fase, a requalificação da praia de Ribeira de Ilhas, de forma a orientar efetivamente aquela praia como uma praia temática para o surf e que sirva também como uma alavanca para toda a economia local e como um sítio digno para a prática de surf, quer para as escolas de surf, quer para os surfistas individuais, quer para os surfistas experientes, quer também, com certeza, para os grandes campeonatos que ambicionamos que a Ericeira, a médio e longo prazo, volte a tê-los por cá, e, portanto, é esse o foco, é esse o objetivo. E esse plano pormenor foi feito cumprindo, obviamente, todos os requisitos, envolvendo todas as entidades interessantes e com competência sobre a matéria, nomeadamente a CCDR, nomeadamente a RH, nomeadamente o INAG, também o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Esse plano pormenor teve uma avaliação ambiental estratégica, dada a sensibilidade também de toda aquela zona, do Vale do Cuco, e teve também uma discussão pública. A discussão pública é essa em que não se registaram quaisquer observações ou reclamações. E, obviamente, como em qualquer plano deste tipo, e estamos a falar, reforço sempre da área de intervenção dos 15 hectares, foi necessário a Câmara negociar com cada um dos proprietários daquelas parcelas. Felizmente, conseguimos com a quase totalidade dos proprietários. Isso mostra, por um lado, a abertura que a Câmara teve no processo e, por outro lado, a justiça das propostas e dos encontros que foram feitos de negociação com cada um dos proprietários, respeitando, obviamente, todas as partes. Por um lado, o interesse público que a Câmara tem que defender e, por outro lado, os interesses individuais que cada um dos proprietários tentou acautelar. Esse processo foi feito, felizmente, bem sucedido na quase totalidade dos casos, menos num. Neste caso em concreto, das parcelas que foram expropriadas ou das quais foram tomadas posse administrativa a 30 de julho. Posto isto, a Assembleia Municipal de Mafra, em abril de 2011, deliberou por uma larga maioria e sem votos contra, declarar a utilidade pública daquele espaço. E essa declaração de utilidade pública tinha em vista, obviamente, um processo de expropriação, que se iniciou logo a seguir, no início de maio de 2011. Entretanto, em final de maio de 2011, os proprietários daquelas parcelas interpuseram uma providência cautelar essa que, obviamente, tem efeitos suspensivos. E a Câmara o que fez, desde maio de 2011 até abril de 2012, foi exatamente o escrupuloso cumprimento da lei. Foi suspender todas as ações inerentes ao processo de expropriação para dar cumprimento à tal providência cautelar que tinha sido interposta. Portanto, e são os tempos que são, foi se calhar eventualmente muito tempo, mas o Tribunal demorou 11 meses a decidir. E de maio de 2011 só decidiu em abril de 2012. E decidiu indeferir o pedido da providência cautelar, ou providência cautelar interposta pelos tais proprietários. E essa decisão vem em abril de 2012. De abril de 2012 para 30 de julho de 2012, o que a Câmara fez tão só foi continuar o processo expropriativo, cumprindo, obviamente, todos os timings legais definidos num processo de expropriação. Obviamente que o que aconteceu no dia 30 de julho foi feito sobre notificação prévia, portanto, aquele efeito de surpresa que eventualmente se gerou por ali espanta-nos, não é? Porque os proprietários sabiam o que é que iria acontecer, quando é que iria acontecer e a que horas é que iria acontecer, e por isso é que aquele processo foi feito agora. A questão que se pode levantar é porque que isto acontece em plena época balnear. Esta obra do plano de praia, da Arriba já expliquei há pouco como é que foi financiada, mas esta obra do plano de praia é alavancada, financiada, por um lado, através do Porto de Lisboa, do CREN,
Por outro lado, através do Turismo Portugal, o Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos também financia uma parte e o Orçamento Municipal, obviamente. Os quadros, o quadro de referência estratégico nacional, os fundos comunitários, têm timings de execução muito apertados. É bom de ver que quando isto foi contabilizado por o CREN, não era expectável todas as entropias que aconteceram ao longo do processo, como não era expectável que o processo estivesse parado cerca de 11 meses para a decisão de uma providência cautelar. E, obviamente, que os fundos comunitários têm timings executados, timings apertados para a sua execução. E posto isto, não poderíamos esperar mais. E não poderíamos esperar mais correndo o risco, se esperássemos mais, de perder eventualmente os fundos comunitários associados, porque depois de iniciar os trabalhos é preciso alguns meses para os concluir. E, portanto, não quisemos estar a colocar em causa uma intervenção que consideramos estruturante por causa de 1 mês e meio de época balnear. Além disso, aquela praia continua a ter apoio de praia durante este momento e terá, com certeza, até ao final da época balnear. Portanto, o apoio de praia está, obviamente, garantido. E era necessário nós tomarmos a posse administrativa para podermos concluir a restante fase do procedimento de contratação pública. Sem a posse administrativa, sem a Câmara evidenciar a efetiva posse dos terrenos, não conseguiria concluir o procedimento de contratação pública e, consequentemente, não conseguiria começar as obras. E, portanto, considerando que mesmo estando na época balnear, aquela praia continua a ter um apoio de praia até 15 de setembro, que é o final da época balnear, decidimos avançar desde já para este processo para nos permitir concluir o procedimento de contratação pública e estarmos em condições de iniciar os trabalhos no início de setembro. Todas as etapas que percorremos, e como disse há pouco, o processo esteve parado desde maio de 2011 até abril de 2012 por conta da tal providência cautelar. A Câmara, durante esse período, no estrito cumprimento da lei, não pôde avançar com nenhuma fase da expropriação. O que nós fizemos desde abril de 2012 até 30 de julho de 2012, data da posse administrativa, foi percorrer todas as etapas definidas no Código das Expropriações. Portanto, todos esses timings foram, obviamente, cumpridos e estamos com todo o conforto jurídico para os atos que tomamos. Mas aquele material pesado para destruição não foi utilizado propositadamente ou houve intervenção do advogado que permitiu alguma dúvida? Como disse há pouco, há aqui duas fases. Por um lado, a Câmara primeiro tem que concluir a posse administrativa e tomar posse administrativa do prédio, que foi o que aconteceu no dia 30 de julho. E com essa posse administrativa, e obviamente também com a prova de posse de todas as outras parcelas associadas nos tais 15 hectares, deduzindo à Riba Sul, com a prova de posse de todas as parcelas, é que estaremos em condições de concluir o processo de contratação pública para, aí sim, no início, esperamos nós, daqui a 2, 3 semanas, sensivelmente também no início de setembro, avançar com a obra, porque era indispensável tomarmos a posse administrativa da parcela para podermos concluir o processo de expropriação pública e só depois é que podemos avançar com o início dos trabalhos de demolição, com certeza, mas também de requalificação e de infraestruturação de toda aquela área, tudo no âmbito da tal empreitada do processo de contratação pública que estamos a concluir. Mas, segundo a opinião do advogado que estava lá no local, diz que o processo de intervenção da Câmara, utilizando o interesse público, diz que está nulo, dado que a obra para se fazer pela parte dos expropriados era exatamente igual no âmbito da questão de utilidade pública para serviços, exatamente igual. Tem alguma verdade isso? Ou legalmente? Reforço sempre isto. A Câmara, obviamente, nunca tomaria nem avançaria com este processo até à fase em que avançou se não tivesse o total conforto jurídico. Reforço também que a área de intervenção do plano pormenor de Ribeira de Ilhas são 15 hectares. A área das parcelas cuja posse administrativa foi tomada na segunda-feira é 1 hectare. São 6,26% da área global do plano pormenor. E julgo que desta forma é bom de ver a intervenção global que tem que existir ali, obviamente protagonizada pela Câmara, mesmo em relação à utilidade pública, e obviamente que já cautelámos isso internamente e já verificámos, já procurámos conforto jurídico interno, a utilidade pública e o processo esteve suspenso durante os tais 11 meses. Desde maio de 2011 até abril de 2012,
A Câmara nada pôde fazer relativo ao processo de expropriação e nada pôde fazer por, obviamente, estricto cumprimento da lei, porque foi interposta a tal providência cautelar. Assim que a providência cautelar foi indeferida, é sempre também bom reafirmar isto, é que em abril de 2012 o Tribunal indeferiu a providência cautelar que foi interposta pelos proprietários daquelas parcelas. Assim que a providência cautelar foi concluída, a Câmara iniciou, cumprindo todos os timings definidos no Código das Expropriações, iniciou o restante processo de expropriação, que culminou com a posse administrativa. Há alguma possibilidade ainda de acordo ou não há hipótese nenhuma? Nesta fase essa questão não se coloca. Como disse há pouco, o facto, e estou a falar de facto, o facto de naquela área toda e com todos aqueles proprietários a Câmara ter conseguido o acordo com a quase totalidade, menos os proprietários daquelas parcelas, julgo que é ilustrativo da boa vontade, ou da vontade que a Câmara teve em resolver o processo, salvaguardando o interesse público e, obviamente, indo ao encontro também de um equilíbrio com as pretensões de cada um dos proprietários. Só esta parcela, que efetivamente não foi resolvida, e isto foi tudo procurado numa fase inicial antes de avançarmos desta forma.